Boa noite. Boa noite. Por ordem médica, Temer adia volta às atividades no Palácio do Planalto. O presidente continua na residência oficial em tratamento de infecção urinária. O PTB diz que Sarney vetou o nome indicado para o Ministério do Trabalho. Segundo Roberto Jefferson, presidente do partido, o motivo são disputas no Maranhão. Balança comercial de 2017 tem superávit recorde. As maiores exportações e importações foram fechadas com a China. Horror em Goiás. Corpos carbonizados e decapitados após briga entre presos. A causa seria a disputa pelo tráfico de drogas. Dezenas ainda estão foragidos. Protestos no Irã completam 6 dias e o número de mortos passa de 20. Manifestantes reclamam do custo de vida, desemprego e corrupção. E no ano da Copa do Mundo, o Museu do Futebol em São Paulo atrai muita gente. E no embalo das férias também fazem sucesso as instalações sobre abelhas e perfumes. O Jornal da Gazeta está no ar. No Rio Grande do Norte, a Justiça Federal suspendeu o uso de verba da saúde para pagar o salário dos servidores. Sob ordem da Justiça, os policiais começam a voltar ao trabalho. O uso dos 225 milhões de reais da saúde tinha sido autorizado pela Justiça Estadual. Agora, o juiz federal Eduardo Dantas disse que o montante deve ser usado em ações de saúde de média e alta complexidade, como já estava previsto. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também pediu ao Supremo que vetasse a aplicação do dinheiro da saúde para pagar os servidores estaduais. E devido aos atrasos nos pagamentos, policiais militares, civis e bombeiros iniciaram uma paralisação no último dia 19 de dezembro. Com a falta de policiamento nas ruas, houve um aumento da violência no estado e o governo federal enviou mais de 2.000 militares das Forças Armadas para reforçar a segurança. Ontem, a Justiça Estadual mandou prender os agentes que incitarem, defenderem ou participarem da paralisação. Hoje, os policiais militares começaram a voltar às ruas no estado. Segundo a PM, muitas viaturas não foram usadas por falta de condições de uso. Por causa disso, os comandantes aumentaram os números de policiais nos carros. Ao invés de 3, agora as equipes de patrulhamento contam com 5 militares. 99 presos continuam foragidos depois da rebelião de ontem, que deixou 9 mortos na colônia agroindustrial de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Segundo a SEAP, Superintendência Executiva de Administração Penitenciária, as buscas pelos fugitivos continuam e não há motivo para pânico entre a população. No total, 242 homens fugiram durante a rebelião de ontem, que deixou 9 mortos e 14 feridos. Grande parte dos presos já foi recapturada. O motivo teria sido uma briga entre grupos rivais por causa do tráfico de drogas. Os presos invadiram a ala ocupada pelo grupo inimigo e, segundo o delegado responsável pela investigação, muitos corpos foram carbonizados, 2 deles decapitados. O presídio tem capacidade para 530 internos, mas abrigava 768. No momento da confusão, havia apenas 5 agentes penitenciários no local. Depois da rebelião, 153 presos foram transferidos. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, deu prazo de até 24 horas para que o Tribunal de Justiça de Goiás faça a inspeção no presídio de Aparecida de Goiânia. No ofício assinado hoje, Carmen Lúcia pede urgência ao Conselho Nacional de Justiça para a apresentação de um relatório sobre a inspeção. Ela quer saber quais são as condições dos presos, do estabelecimento prisional e as providências já adotadas pelo Poder Judiciário. A ministra, que acumula a presidência do STF, quando o Conselho Nacional de Justiça também requisitou dados da última inspeção feita no presídio goiano. O presidente Michel Temer cancelou a agenda de amanhã. Da manhã de hoje, perdão. Por orientação médica, ele despachou com ministros na residência oficial, o Palácio do Jaburu. Temer se recupera de uma infecção urinária e deve reduzir o número de compromissos nos próximos dias.
O presidente recebeu seus ministros mais próximos, Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência e Carlos Marum, da Secretaria de Governo, para despachos internos. O encontro aconteceu no final da manhã no Palácio do Jaburu e não no Planalto, como estava previsto ontem. Foi a única atividade de trabalho dele nesta terça-feira. A orientação de permanecer em casa foi dos médicos. Apesar do quadro febril e da infecção urinária, Temer foi visto fazendo uma caminhada nos jardins. O presidente tem sido aconselhado a aproveitar o período de recesso parlamentar para fazer repouso e evitar viagens e compromissos oficiais fora do Palácio do Jaburu. A infecção foi detectada após uma bateria de exames e está sendo tratada com antibióticos. Devido aos problemas de saúde, o presidente já cancelou 2 viagens oficiais, uma para Alagoas e outra para o Sudeste Asiático. Temer também desistiu de passar o Réveillon na base naval da Restinga de Marambaia, no litoral do Rio de Janeiro, por falta de estrutura médica no local. No dia 13 de dezembro, ele foi submetido a um procedimento de desobstrução da uretra no Hospital Sírio-Libanês. Ele recebeu alta 2 dias depois. A previsão era que o presidente ficasse com uma sonda urinária por 3 semanas para evitar novas obstruções no canal que conduz à urina. Mas, devido à infecção urinária, o aparelho foi removido antes. A expectativa é que Temer venha para São Paulo nos próximos dias para realizar mais exames. Já pensou chamar um carro por aplicativo e o motorista chegar de Ferrari? Essa e outras ideias estão rendendo um bom dinheiro para um empreendedor de São Paulo. Ele dá cursos, cria produtos e divulga tudo na internet. Esse moço ao volante causa por aí. E uma viagem simples, às vezes, vira uma festa. Tô esperando outro carro. Tem problema de trocar por uma Ferrari? Nossa, eu tô bem feliz, tá? Teve um que entrou uma vez assim, que acho que ele já viu minha fotinho no aplicativo e falou: cara, não acredito que eu quero do YouTube. Marlon Luz, ou mais conhecido como Marlon do Uber, tem mais de 300 mil inscritos no canal do YouTube. A primeira sacada de uma série de ideias lucrativas. No início dos vídeos, ele dava dicas de como faturar mais e pedia aos novos motoristas que dessem o nome dele na empresa. A indicação valia até R$ 700 por novo Uber. Um dia que eu indiquei 200 pessoas num dia, e aí a Uber cortou minhas indicações. Acabou a graça. Acabou a graça da brincadeira. Sabe faro para ganhar dinheiro? Pois é, com muita gente já interessada nas dicas, o Marlon então resolveu criar um curso para motoristas do aplicativo ganharem mais. Já rendeu 2.000 alunos. Também, a partir das próprias necessidades, inventou uma bolsinha térmica, garantia de água fresca aos passageiros e um jeito profissional de se comunicar. Vendeu mais de 10.000 unidades. E nem a planilha do Excel que ele criou para controlar gastos e ganhos passou batido. Vende por R$ 4,70 e em um ano já comercializou 6.000 delas. É muito melhor você cobrar, nem que seja um preço irrisório, né, porque a pessoa passa a dar mais valor. E depois de tudo isso, quando parecia que o Marlon não ia ter mais o que inventar em relação ao aplicativo, olha só a ideia que ele teve, não só para ganhar dinheiro, mas também para ajudar os colegas, também motoristas do aplicativo. Olha só. Sabe o que ele inventou? Um ponto de apoio para abastecer não só o próprio motorista com cafezinho, água, banheiro, mas também o próprio carro. Do lado de fora do container, um espaço para dar uma limpada no carro. Ajuda porque dá um apoio pra gente, para poder limpar o carro, para você dar uma esticada nas pernas. E do lado de dentro, Dona Odete faz cafezinho fresco entre 9 da manhã e 5 da tarde. Tem água gelada e banheiro sempre em ordem, além de bolachinhas. Antes desse ponto de apoio, precisávamos, às vezes tinha que recorrer a posto de gasolina. O primeiro container fica na Vila Mariana, na Zona Sul. Abriu há 20 dias. O custo inicial foi de R$ 18.000, pagos por patrocinadores ligados ao mercado de automóvel. Há planos de novos pontos de apoio em outras regiões de São Paulo. E se realmente der certo, como tudo indica, deve virar franquia para se espalhar por outras cidades. Eu não tenho medo das pessoas copiando minhas ideias. Por quê? Se outras pessoas copiarem, os motoristas vão ser beneficiados. E o que eu quero é que os motoristas tenham mais pontos de apoio como esse. O aplicativo de transporte 99 foi comprado pela chinesa Didi Chuxing, a maior do mundo no setor.
O negócio foi de aproximadamente R$1 bilhão. No começo do ano passado, a empresa já tinha investido mais de R$300 milhões na startup brasileira. Criada em 2012 para ser um aplicativo de táxi, a 99 lançou novos serviços para concorrer com a rival americana Uber. No terminal rodoviário do Tietê, na zona norte de São Paulo, um jornaleiro e um gari organizam vaquinhas para ajudar quem precisa voltar para casa, mas não tem dinheiro. O apoio também é feito por uma ONG, em parceria com a Prefeitura. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas em 2017 pelo Jornal da Gazeta. Imagine essa situação. Você chega de viagem de um lugar distante na maior cidade do país. Desembarca cheio de sonhos, em busca de oportunidades. Mas em pouco tempo percebe que não tem condições de ficar em São Paulo. E o pior, não tem dinheiro nem para pagar a passagem de volta para casa. É desesperador, não é mesmo? Até que surge uma ajuda inesperada. Ela vem desta banca de jornais. É aqui que trabalha seu Rodolfo. Já são 30 anos vendendo revistas e jornais bem em frente ao terminal rodoviário do Tietê, por onde passam, em média, 90 mil pessoas por dia. Por favor, você pode me informar como é que eu faço para pegar a Dutra? Até que um dia o jornaleiro foi além e transformou seu local de trabalho numa espécie de apoio ao migrante. Na maioria deles pensam que São Paulo é uma cidade pequena, é uma cidade que ela chega e vai conseguir chegar onde ela quer com facilidade. Ele coleciona histórias e disse que sabe quando as pessoas realmente precisam do apoio. Você sente nos olhos da pessoa, você sente no coração da pessoa que ela realmente precisa daquilo. A atitude do jornaleiro contagiou outras pessoas, como o Edivan, que trabalha como gari nas proximidades da rodoviária. Os dois viraram parceiros e juntos fazem vaquinhas para ajudar quem precisa. Eu e ele dar a mão como que mais uma vitória, né? Mais uma alegria nós conseguimos levar para uma família. No terminal rodoviário do Tietê existe um centro de referência destinado ao migrante, criado em 2003, que também ajuda muita gente. São 2.000 atendimentos por mês e cerca de 130 passagens de ônibus disponibilizadas para quem não tem como comprar o bilhete. O benefício é fornecido apenas uma vez a cada pessoa e respeita alguns critérios. Um deles seria justamente fazer o contato com a família para ver se a família vai acolhê-lo, para que a gente possa estar mandando ele de volta. O serviço é feito por uma ONG em parceria com a Prefeitura. E o trabalho vai além da compra de passagens. Em alguns casos mais graves, os migrantes recebem alimentação e são encaminhados para os centros de acolhimento. No meu caso, eu estava a turismo, né, e aconteceu alguns contratempos comigo no Paraná e eu tive que voltar repentinamente, sem dinheiro. Logo inicial, a ideia foi de procurar o serviço social. Eu falei, bom, pelo menos a alimentação, com certeza, eu vou ser atendido. Alexandre chegou a ficar na rua em Florianópolis, onde tentou arrumar um emprego. Aqui na capital, conseguiu uma passagem para finalmente voltar para casa, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Voltar e bola para frente. Você vai ver a seguir. A Justiça mantém o ex-governador do Amazonas, José Melo, na carceragem da Polícia Federal de Manaus. Ele foi preso no domingo com outros 3 ex-secretários acusados de desviar dinheiro destinado à saúde. Até já. Quando o assunto é saúde, a Prefeitura segue uma receita. Trabalho, trabalho e trabalho. Graças ao Corujão da Saúde, mais de 1.300.000 exames de imagem foram realizados, além de 21.000 cirurgias. E com o programa Doutor Saúde, unidades móveis agora levam cuidados médicos aos bairros mais distantes. A Prefeitura trabalhou e vai trabalhar ainda mais. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br.
iniciei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras, então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Isso está provado, não é um time grande. Tem torcida, invade. Vocês todos estão errados, tem que parar com essa bobagem. Isso é uma vergonha, cara. No Gazeta Esportiva, os craques da informação marcam em cima cada lance do campeonato. Driblam a monotonia e deixam o torcedor cara a cara com tudo que rola no mundo da bola. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. A Justiça manteve o ex-governador do Amazonas, José Melo do Pros, na carceragem da Polícia Federal de Manaus. Ele foi preso no domingo com mais 3 ex-secretários do Estado acusados de desvio de dinheiro da saúde. Na decisão, a juíza Jaisa Maria Pinto Frache acatou um pedido da defesa de José Melo que não quer que ele seja transferido para um presídio estadual. Segundo as investigações, o ex-governador integrava uma quadrilha que desviou pelo menos 50 milhões de reais de repasses do governo federal ao sistema de saúde do Amazonas. O ex-governador foi preso na 3ª fase da Operação Maus Caminhos, no fim do mês passado. Ele ficou atrás das grades por 5 dias, mas teve a prisão temporária convertida em domiciliar. No dia 31, foi preso de novo e passou o Réveillon na carceragem da Polícia Federal. José Melo foi eleito em 2014, mas em maio do ano passado teve o mandato cassado por compra de votos na disputa eleitoral. O deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, diz que não será mais o novo ministro do Trabalho por motivos políticos. O deputado teve o nome anunciado na semana passada pelo presidente da legenda, Roberto Jefferson. Agora, Pedro Fernandes disse que foi vetado pelo ex-presidente José Sarney, do PMDB. De acordo com o parlamentar, não deu para ser ministro porque seu nome criaria embaraço entre o presidente Michel Temer e José Sarney, um dos principais interlocutores do PMDBista e influente político do Maranhão, base eleitoral de Pedro Fernandes. Ao blog do jornalista do G1, Gerson Camarote, Sarney negou, disse que não foi consultado e afirmou ainda que o deputado quer arrumar uma desculpa. O deputado entraria no lugar de Ronaldo Nogueira, também do PTB, e que pediu demissão do comando da pasta na semana passada. Nogueira alegou que entregou o cargo para tentar um novo mandato de deputado federal nas eleições deste ano. Ele estava no posto desde o início da gestão Temer, em maio de 2016. Em outubro, ficou desgastado quando editou novas regras do combate ao trabalho escravo. A mudança atendia aos anseios da bancada ruralista e recebeu críticas do Ministério Público do Trabalho e de organismos internacionais. A portaria com as novas regras acabou sendo suspensa pela ministra do STF, Rosa Weber. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, também confirmou que o nome de Pedro Fernandes foi vetado por José Sarney. Segundo Jefferson, o motivo são disputas no Maranhão. O deputado é aliado do governador Flávio Dino, do PCdoB, inimigo político da família Sarney e crítico da gestão Temer. Dino vai disputar a reeleição, provavelmente contra Rosiana Sarney, a filha do ex-presidente. Temer pediu ao PTB que indique um outro nome, o que ainda não ocorreu. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Passadas as festividades do Natal e do Ano Novo, o governo inaugurou 2018 com os olhos voltados para a próxima festa do calendário. Michel Temer carnavalizou sua administração. No instante em que mais de 12 milhões de brasileiros amargam os efeitos do desemprego, o presidente negocia o cargo de ministro do Trabalho numa gangorra que tem o PTB de Roberto Jefferson numa ponta e José Sarney na outra.
Quando Sarney interrompe sua aposentadoria para vetar a nomeação de um ministro indicado pelo PTB, a plateia fica autorizada a suspeitar que o Brasil é governado pelo time reserva do PMDB. No ambiente assim, os nomes inadequados cogitados para o ministério tornam-se secundários. O que desanima é o ponto a que chegou o Brasil. Conhecíamos a democracia condicional. Nela, qualquer um podia ser presidente desde que usasse farda e tivesse 4 estrelas. Chegou-se à presidência acidental de Sarney. É parecido com o Rei Momo. A diferença é que o carnaval dura o ano inteiro e Sarney não precisa sentar no trono para reinar. Dono de um inesgotável poder presumido, Sarney mandou sobre Lula e Dilma e desmanda sobre Temer. Em ritmo de esquindô, o exercício formal da presidência seria um rebaixamento para Sarney. Boa noite. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, disse que vai vetar o projeto de lei conhecido como Segunda Sem Carne. Aprovado pela Assembleia Legislativa na semana passada, o texto proíbe o uso de carne às segundas-feiras nos espaços de alimentação dos órgãos públicos, inclusive escolas. Numa entrevista ao Canal Rural, Alckmin comentou que a proibição é inconstitucional porque esse tema é atribuição do Poder Executivo e cria um precedente perigoso, cerceando o direito das pessoas fazerem suas próprias escolhas. O projeto foi defendido por entidades de defesa dos animais e vegetarianas. E daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista o cientista político Glauco Pérez, da Universidade de São Paulo, sobre a expectativa para a corrida eleitoral deste ano. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das rodovias neste feriado de Ano Novo. Foram 987 acidentes com 67 mortes. As ocorrências foram registradas entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro. Dos 987 acidentes, 183 foram considerados graves. Houve pelo menos um morto ou uma pessoa ferida gravemente. A Polícia Rodoviária Federal multou 565 motoristas por dirigir embriagados. Registrou 36.724 flagrantes de veículos acima da velocidade e 3.208 ultrapassagens irregulares. Nos 4 dias do feriado de Ano Novo, de 2016 para 2017, tinham sido registrados 1.081 acidentes, com 87 mortos. E o tempo hoje ficou ainda mais instável aqui na cidade de São Paulo. A temperatura não subiu muito e o céu ficou nublado, com pouco sol. Choveu principalmente na zona leste. Pois é, segundo os meteorologistas, amanhã podemos ter chuva mais generalizada. Vamos ver em detalhes a previsão com Luciana Magalhães. Instabilidades ganham força e a possibilidade de chuva aumenta na maior parte do país. Mas o contrário acontece com o sul, que sofreu com a chuva forte e volumosa dos últimos dias. Amanhã, o dia fica firme na maior parte da região, com chuva apenas no leste do Paraná. Em compensação, as instabilidades seguem para o sudeste, fazendo chover a qualquer hora e com risco de temporal em São Paulo, no sul do Rio de Janeiro e também no sul de Minas e no norte do estado. Chuva frequente no Planalto da Conquista e também no oeste baiano. E o tempo fica aberto e ensolarado desde Salvador até o norte do Maranhão. E também tempo firme no sul do Mato Grosso do Sul. Vamos ver agora como será o dia amanhã em algumas capitais? Olha, em Brasília, pancadas de chuva e máxima de 28 graus. Em Curitiba, dia chuvoso e a máxima não deve passar dos 25. E em Salvador e Natal, vai dar praia, tempo aberto e calor com máximas de 33 graus. Já no estado de São Paulo, nuvens carregadas se espalham nessa quarta. São esperadas pancadas de chuva a qualquer hora. Há risco de temporais, principalmente durante a noite, no litoral norte, no Vale do Paraíba e também na Serra da Mantiqueira. No centro-oeste paulista, chove apenas pela manhã e a máxima fica em 27 graus em Marília. No norte, Barretos e Franca terão a mesma máxima, que será também de 27 graus. E no leste paulista, máxima amanhã de 26 em São José dos Campos.
Na capital, teremos dias bem diferentes. Amanhã, tempo mais fechado e chuva. Um dia mais fresco, com máxima que não deve passar dos 25 graus. Já na quinta, o tempo abre, fica firme e a máxima vai para 26. E na sexta, as pancadas de chuva voltam a partir da tarde e fica mais quente, com máxima de 28 graus. A balança comercial brasileira registrou superávit de 67 bilhões de dólares em 2017, segundo informou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Isso significa que as exportações renderam ao país 67 bilhões de dólares a mais do que as importações do ano passado. Esse é o melhor resultado para um ano desde o início da série histórica em 1989. O recorde até então tinha sido registrado em 2016, superávit de 47 bilhões e 68 milhões de dólares. Tanto as exportações quanto as importações também cresceram individualmente. As exportações subiram 18,5%, o primeiro crescimento em 5 anos. E as importações cresceram 10,5%, a primeira alta em 3 anos. O presidente Michel Temer sancionou hoje o orçamento para 2018. O governo manteve a previsão de um déficit de 157 bilhões de reais para este ano. Em dezembro, o Congresso aprovou um complemento de 1 bilhão para o Fundo de Educação, mas que agora foi cortado pelo Palácio do Planalto. A proposta vai ser publicada amanhã no Diário Oficial da União. Foram mantidas também em mais de 5 bilhões de reais as receitas previstas para 2018. A ampliação da proposta inicial teve base no cenário mais positivo da economia e o consequente aumento da arrecadação de impostos. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Você, que como eu, recebe cartas frequentes da Receita Federal procurando pelos dentro de ovo no seu imposto, saiba que desde ontem está vigendo uma mentira no Brasil. Essa mentira foi anunciada por Jorge Rachid, o secretário da Receita Federal, que anunciou que que desde ontem, qualquer cidadão ou empresa que quiser depositar ou sacar 30 mil reais numa conta bancária, tem que avisar com 3 dias de antecedência ao Banco Central. Em primeiro lugar, é uma platitude, porque atualmente já vige uma norma, talvez eles não saibam, mas vige, e os meus gerentes saibam, que você só pode depositar 10 mil reais em qualquer agência bancária se explicar a origem. E até hoje, 6 meses depois, o senhor Rachid ainda não veio nos explicar como é que o doutor Gedel Vieira Lima conseguiu reunir num apartamento que ele controla no Centro Histórico de Salvador 51 milhões de reais. A foto desse dinheiro em mochilas e malas no apartamento atribuído a Gedel foi a grande sensação do ano que acabou anteontem. Pois bem, também o doutor Rachid nunca explicou a origem e o verdadeiro proprietário de 500 mil reais colocados dentro de uma mala que Rodrigo Rocha Loures, um ex-deputado, ex-assessor de Temer, percorreu nas costas, na porta de uma pizzaria, talvez disputando a modalidade olímpica 100 metros sobre rodinhas. O que é, digamos, uma coincidência nesses casos é que Gedel Vieira Lima era homem da maior confiança de Temer, era seu secretário de governo e qualquer pessoa razoavelmente informada em Brasília ou numa redação de jornal sabe que é quem manda ainda hoje na Secretaria de Governo, dividindo o poder com outro presidiário, Eduardo Cunha. O Gedel está em Brasília, Eduardo Cunha está em Curitiba e os dois mandam no palácio onde, teoricamente, o Temer governa. Rodrigo Rocha Loures tem o primeiro nome, Rodrigo, gritado pelo Joesley Batista, quando ele visitou Temer na calada da noite à sombra do Jaburu para gravar uma conversa, aquela conversa famosa, cuide disso aí, tá? Viu? Hein? Pois é. Então é isso. Você saiba que a Receita está fingindo combater lavagem de dinheiro com burocracia, quando tem que combater é com polícia, com justiça, com Ministério Público, com prisão, que é lugar de quem lava dinheiro sujo.
Bom, eu volto na quinta-feira, daqui a 2 dias, para voltar a tratar dessas traquinagens da turma do Temer. A Caixa Econômica Federal reabriu hoje a linha de crédito pró-cotista, que usa recursos do FGTS e eleva o financiamento de imóveis usados de 50% para 70%. O banco tinha suspendido esse modelo de crédito no primeiro semestre de 2017 e reduzido o teto em setembro por falta de recursos. A pró-cotista é a linha mais barata depois do Minha Casa Minha Vida, com taxas de juros que variam de 7,85% a 8,85% ao ano. O valor disponível para empréstimo, R$4 bilhões, é menor que o do ano passado, quando foram contratados pouco mais de 6 bilhões em financiamentos habitacionais dessa linha. E agora, as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, uma entrevista ao vivo com o cientista político da USP, Glauco Pérez. Os grandes clubes de São Paulo voltam aos trabalhos amanhã, quarta-feira, mas por enquanto quem sai na frente pelo número de contratações é o Palmeiras, né, certo? Já contratou bastante jogador, né? Verdade, Estela. Hoje o clube anunciou, por exemplo, a contratação de Emerson Santos, zagueiro que defendeu o Botafogo na última temporada. Além dele, o Palmeiras já havia anunciado os laterais Marcos Rocha e Diogo Barbosa, o goleiro Everton e o meia Lucas Lima. Já o rival e atual campeão Corinthians vive expectativa de anúncio de novos reforços. Os reforços para 2018 são necessários, mas até o momento, apenas o atacante Júnior Dutra, que foi destaque no último Brasileiro defendendo o Avaí, está acertado. Outras 2 negociações devem ser confirmadas de forma oficial. O volante René Júnior, que estava no Bahia, e o zagueiro Henrique, que deixou o Fluminense, devem assinar contrato com o Corinthians ainda essa semana. O lateral esquerdo Juninho Capixaba do Bahia também interessa. Para o ataque, a diretoria corintiana tem tudo certo com o colombiano Tredes do Vitória. Mas a dificuldade está em conseguir a liberação com o clube baiano, que exige uma quantia em dinheiro para ceder o atleta. Em 2018, além do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro, o Timão terá pela frente a Copa Libertadores da América. A reapresentação do elenco corintiano acontece aqui no CT na próxima quarta-feira. O time fica em São Paulo até o final dessa semana. Na próxima segunda, toda a delegação vai para os Estados Unidos. O Corinthians vai participar da Florida Cup. A estreia na competição acontece no próximo dia 10 de janeiro contra o PSV da Holanda. 3 dias depois, no dia 13, o Corinthians enfrenta o Glasgow Rangers da Escócia. A estreia no Campeonato Paulista está confirmada para o próximo dia 17 de janeiro, contra a Ponte Preta, no estádio do Pacaembu, até porque a Arena Corinthians passa por reforma em seu gramado. Já o São Paulo está indo devagarinho com as contratações. Por enquanto, tem poucas novidades, né? Pois é, Estela. Antes de contratar, a ordem é manter os jogadores que fizeram um bom segundo turno de Campeonato Brasileiro, em especial o meia Hernanes. A permanência do volante Jusilei, contratado em definitivo, foi uma das grandes conquistas da nova diretoria de futebol do São Paulo, que tenta ainda as contratações de Gustavo Scarpa junto ao Fluminense e Diego Souza, atleta que pertence ao Sport Recife. As indicações de Dorival Júnior não pararam por aí. O lateral direito Vitor Ferraz, que pertence ao Santos, e o atacante Marinho, ex-Vitória, são os jogadores que também interessam ao tricolor paulista. No momento, a grande preocupação é a possibilidade de Hernanes não ficar para a próxima temporada. No contrato de empréstimo com o time chinês, existe uma cláusula que permite o retorno imediato do jogador se a equipe precisar. A reapresentação do tricolor está marcada para esta quarta-feira pela manhã, com portões fechados à imprensa. O Hernanes, se ele não ficar, vai fazer muita falta para o São Paulo, Celso? Sem dúvida, porque foi o jogador que praticamente
foi o protagonista dessa fuga da segunda divisão do São Paulo neste ano. O primeiro turno foi uma campanha vexatória, no segundo turno o São Paulo melhorou e melhorou muito com a presença do Hernanes. E tá certo o São Paulo de tentar manter aí os jogadores que foram fundamentais? Sem dúvida, porque é a base, né, que garante o entrosamento e com ele os resultados ficam mais fáceis. Né? É melhor manter o time, trabalhar o time, perder né? os jogadores que tem, exatamente. E não trabalhar, não ter entrosamento, né? É isso aí. E começou hoje a Copinha, né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior, e com ela se desenrolam os sonhos de garotos que querem brilhar no futebol, né, Celso? Sonho de uma carreira promissora, que faz com que qualquer sacrifício vale a pena para disputar o torneio da categoria Sub-20 com maior visibilidade. O time do Portela, de Teixeira de Freitas, por exemplo, deixou a Bahia de ônibus e passou o Réveillon na estrada em busca de uma chance na Copinha. Eles vieram de longe para viver um sonho. A Copa São Paulo, como muitos dizem, é a vitrine, não é? Então é trabalhar e para lá na frente conseguir o meu objetivo, que é ser um jogador profissional. O mito, por exemplo, foi descoberto num sítio da zona rural para a Copa São Paulo. Falaram que te encontraram no sítio, né? Você trabalhava na zona rural, é isso? Isso aí mesmo. Trabalhava no sítio, aí ele me viu lá, aí ele me viu jogando lá e me indicou e trouxe pra cá. Oportunidade no Portela Teixeira de Freitas, o clube da Bahia que nasceu da união de um projeto social com um time desativado em Teixeira de Freitas. O projeto é realmente aquele projeto de recuperar garoto de ruas, fazer um trabalho mais social mesmo, entendeu? E as coisas foram ficando sérias, e aí nós partimos, começamos a revelar jogadores para o Brasil todo, até para o mundo tem jogador da gente, um exemplo, Marion do Atlético Mineiro, série de jogadores, entendeu? E aí começamos, ano passado, tínhamos essa ideia de, o trabalho estava tão sério que tínhamos de formar um time profissional. Time formado e logo de cara vice-campeão da segunda divisão do Campeonato Baiano. E na categoria Sub-20, o grande feito, a 4ª colocação no estadual e a vaga conquistada para a Copinha. E para chegar aqui na capital paulista e realizar esse sonho de jogar a primeira Copa São Paulo, o Portela Teixeira de Freitas precisou encarar 22 horas na estrada. Inclusive foi ali, ó, dentro do busão, que os jogadores, comissão técnica, funcionários do clube passaram a virada de ano. Deu para fazer alguma ceia ali, abrir um champanhe na virada do ano ou nada disso? Nada, não deu pra fazer não, mas só de estar passando com os colegas aqui, aquela energia positiva da galera, de ter conseguido a vaga pra Copinha, todo mundo ali naquela emoção, vamos jogar a Copinha, já foi uma grande emoção para todos nós ali. Time unido no ano novo e em busca do sonho no futebol. Um sonho vivido pelos jogadores e pelos familiares. Uns perto, outros longe. É uma satisfação tão grande que o Supremo Arquiteto do Universo nos dá essa graça de participar de um campeonato desse junto com o filho e passar o ano novo, a virada do ano dentro do ônibus, né? Com essa galera maravilhosa que você está vendo aí, essa equipe aí que para chegar aqui teve seus tropeços, teve suas glórias, suas vitórias e graças a Deus nós estamos aqui. Começando o ano com muita gratidão, isso é muito importante. E na próxima sexta-feira, dia 12 de janeiro, começa a Liga de Basquete Feminino, torneio que terá transmissão ao vivo pela TV Gazeta. A Liga de Basquete Feminino começa sexta-feira com o confronto entre Santo André e São Bernardo. A Gazeta será a emissora oficial da competição e no dia 14, domingo, a partir das 3 horas da tarde, você vai poder acompanhar ao vivo o duelo entre Vera Cruz Campinas e Funvictuano. A equipe de Campinas participa pela primeira vez do torneio e não mediu forças, tanto dentro quanto fora das quadras, para fazer bonito na competição. Um projeto que resgata símbolos do basquetebol feminino do Brasil. Ponte Preta, Campinas, Americana, a última campeã nacional e sul-americana. É uma equipe com jogadoras de 19 e 22 anos, tem menina que nunca jogou uma LBF na vida. Então, junto com a nossa experiência, é fazer com que essa equipe realmente ela tenha muito vigor físico, com realmente muita vontade. Essas meninas precisam se firmar no cenário nacional, então, assim, a oportunidade da vida delas. E juntando com a nossa experiência, realmente vai fazer uma equipe muito, muito diferente, uma equipe que eu acho que vai dar trabalho para todo mundo. Uma de 9 equipes. A Liga de Basquetebol Feminino promete equilíbrio e algo que não rolava há anos. Eu acho que é a primeira vez na minha carreira
que eu vou conseguir fazer um jogo em TV aberta. Porque a última vez que eu me lembro era o Luciano do Vale ainda, né, com as frases dele, com Paula, com Hortência, e depois disso acabou. Nós achamos que vai ser realmente uma liga diferenciada. Aqueles que acompanham o basquete feminino já há algum tempo vão ver que vai ser diferente para muito melhor. E, inclusive, eu gostaria até de parabenizá-los, porque vocês vão ter realmente um retorno acima do esperado, pode ter certeza. A volta de Campinas ao basquete feminino do Brasil já tem data marcada, acontece no dia 14 de janeiro, aqui mesmo, neste ginásio, o ginásio da Ponte Preta, casa do Veracruz Campinas, que terá pela frente um time estreante, o Ituano. A bola quica na quadra a partir das 3 da tarde. A camisa pesa, né? Eu acho que o adversário vai respeitar, sim. Mas eu espero esse início de campeonato para dar uma palavra assim, em termos de como vai chegar. Eu espero o início do campeonato para não falar aqui alguma coisa que depois vocês vão me cobrar. E a narração é sua, né, Celcinho? Exatamente. Dia 14, mostrando ao vivo o basquete aqui pela TV Gazeta. Todo mundo ligadinho. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até Boa noite. Depois de 6 dias de protestos no Irã, o número de mortos chega a 21. Mais de 657 pessoas foram presas. Novos protestos voltaram a tomar as ruas de Teherã e de outras cidades iranianas com forte repressão da polícia. As manifestações começaram na última quinta-feira contra o aumento do custo de vida, o desemprego e a corrupção. Em pouco tempo, elas se espalharam pelo país e se voltaram contra o Ayatollah Ali Khamenei e o presidente Hassan Rouhani. O presidente voltou a falar que pode usar a força contra os agitadores e os que descumprirem a lei. Rouhani reagiu às críticas do presidente americano Donald Trump, que disse que é tempo de mudança no Irã e que a população do país está com fome de liberdade. O presidente iraniano afirmou que ligou para Trump. O Ayatollah Ali Khamenei falou pela primeira vez desde que os protestos começaram. Ele acusou os inimigos da República Islâmica de provocar instabilidade no país. O parlamento de Israel aprovou uma lei que dificulta a divisão do controle de Jerusalém. A cidade é o centro de uma disputa histórica entre palestinos e israelenses. Pela nova lei, são necessários os votos de 80 dos 120 parlamentares israelenses para que qualquer porção de Jerusalém seja cedida. O texto dificulta uma divisão da cidade que Israel reivindica como capital indivisível num eventual acordo de paz. O líder da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou que a medida é uma declaração de guerra contra o povo palestino e que a votação indica claramente que Israel decretou oficialmente o fim do processo de paz. A lei foi aprovada menos de um mês depois do presidente Trump reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. A decisão americana irritou líderes do Oriente Médio, palestinos e potências mundiais, além de ter sido rejeitada por 128 países na Assembleia Geral da ONU. Na Alemanha, publicações de uma deputada da extrema-direita contra muçulmanos são retiradas do Facebook e do Twitter. Autoridades usaram como base uma nova lei do país que busca punir com maior rigor as declarações que incitam ao ódio nas redes sociais. A parlamentar Beatrix von Strock reclamou que a polícia da cidade de Colônia postou mensagens em alemão e em árabe pedindo cautela nas celebrações da virada do ano. Ela chamou os homens muçulmanos de bárbaros estupradores em referência às agressões sexuais que aconteceram em Colônia durante o Réveillon anterior por jovens imigrantes. Nesse começo de ano, muita gente está de férias e aproveita para conhecer os museus de São Paulo. E a variedade de temas para se ver é muito grande. Se as abelhas vão dominar o mundo, eu não sei. Mas já que elas existem há mais de 100 milhões de anos, não custa nada entender melhor a importância delas na nossa vida. A abelha, que é um inseto, ela vai pegar o pólen da flor e transferir através do voo para outra flor. Quando ela faz isso, ela consegue fecundar a flor. A instalação é a novidade dessas feras do Museu Catavento Cultural. No microscópio, a Yasmin de Sorocaba pôde ver cada detalhe do corpo do inseto. Eu vi a asa, a patinha, o ferrão, o corpo, tudo.
O visitante também pôde conhecer melhor a produção do mel. É interessante, né? Até porque o mel é algo que a gente ainda pode consumir sem não muito perigo, né? Igual o açúcar. E eu já faço essa troca. Do açúcar eu utilizo o mel. Você tem medo de abelha? Não, é só um pouquinho do ferrão, né? Lógico. Acho que é um medinho que tem então, hein? Será que não? O medo de levar a ferroada. Outra novidade do Museu Catavento é uma instalação sobre a história do perfume. Um passeio pelos aromas e pela fabricação desse produto que praticamente toda a humanidade usa, mas que o Ricardo de Curitiba ficou sabendo que surgiu no Egito Antigo. É fantástico, porque normalmente todos nós usamos perfume sem saber a sua origem, sem saber a sua história, sem saber como começou. Outra opção para pais e filhos é passar as férias aqui no Museu do Futebol, ou melhor, do lado de fora aqui do museu. É que foram montadas várias estruturas itinerantes para os pequenos passarem as horas. Tem, por exemplo, a amarelinha aqui desse lado e também uma mesa de futebol de botão. E foi assim, na base da raquetada e jogando com o neto, que a Leia aproveitou o dia de folga. Tá tendo um vencedor aqui ou tá disputada essa partida? Tá disputada, tô perdendo. Tá perdendo? Perdendo pro neto. A Laura, de 6 anos, preferiu preencher a imaginação com lápis de cor. Uma menina jogando futebol. E como não tem campo oficial, vale uma disputa mano a mano, no melhor estilo futebol de rua. Já essa animada partida de pebolim colocou frente a frente tias e sobrinhos. São coisas na vida que são únicas. Muito bom. Dentro do museu, as 15 salas temáticas atraíram muita gente nesse primeiro dia útil do ano. O Cláudio mora em São Paulo, mas nunca tinha vindo. Trouxe o filho e ficou impressionado com a evolução das bolas. Diferente, principalmente essas bolas antigas, né, cara? Como é que o cara não quebrava a perna numa bola dessa, num campo molhado, não é verdade? Mas a grande atração é a parte que faz alusão às Copas do Mundo. Cada mundial representado em imagens e curiosidades históricas. Para o Gilberto, que veio de Belo Horizonte com o filho, o passeio foi momento de nostalgia. Ô pai, por que não cortava o cadarço? Não, o charme era ficar dando volta em cima da chuteira, sabe? Então o charme do futebol, a elegância do pessoal. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Hoje entrevisto o cientista político da Universidade de São Paulo, Glauco Pérez. Nós vamos conversar sobre a expectativa para o ano eleitoral de 2018. Muito obrigado, professor, por estar aqui no Jornal da Gazeta. Imagina, um prazer. Como é que o senhor está vendo esse cenário geral brasileiro no ano de eleição? O que vai acontecer? Bom, difícil dizer o que vai acontecer, mas um ano de eleição, essa eleição em particular é uma eleição de muita expectativa, né? De um lado a gente tem uma incerteza enorme sobre quem vão ser os candidatos, sobre quem ser... toda a previsão que se tinha antes, que vinha surgindo no cenário brasileiro de uma disputa que ficava sempre entre PT e PSDB, esse ano dificilmente vai acontecer assim, ou pelo menos novos participantes vão aparecer e vão mexer nesse equilíbrio, se é que ele vai existir, né? Se é que PT e PSDB vão conseguir protagonizar. E de outro lado a gente tem um final de governo muito conturbado, tentando implementar uma agenda muito antipopular e que vai gastar recursos que não tem para tentar fazer com que essa agenda aconteça. Para os candidatos, essa impopularidade das ações do governo Temer é boa, né? Porque o Temer está fazendo aquilo que nenhum eleito pelo voto direto faria, porque tudo que ele está fazendo tira voto. Isso é. Por outro lado, a gente precisa saber se precisa ser feito do jeito que ele está fazendo, né? Claro. Se as ações são essas. A questão maior é que se a popularidade dele é baixa, por outro lado, nenhum partido que faz parte do governo hoje vai conseguir capitalizar isso em votos depois. Então eles estão sentindo... O PSDB é o grande exemplo, que não sabe se ficava no governo, se saía do governo, porque de um lado tem a máquina a favor, mas do outro lado tem a popularidade pesando, né? Então isso atrapalha toda a construção do cenário político eleitoral. Uhum. Essa eleição de 2018 tem um cheiro de 1989, uma eleição que estava tudo muito pulverizado, como agora. Não havia grandes lideranças nacionais expressivas. Foi eleito o governador de Alagoas. Sim, é mais parecido que as outras. Assim, a eleição de 2018 vai ser mais próxima de 89 do que as demais que a gente viu, do que as de 94 a 2016, 14. Isso porque a gente
exatamente porque PT e PSDB perderam a capacidade de serem os articuladores da direita e da esquerda, né, vamos dizer assim. Principalmente porque o sistema político brasileiro se organizava em torno do PT e o PT em torno do Lula. À medida em que PT e Lula foram se deteriorando, a imagem dos dois foi se tornando muito conturbada, o sistema político passa a ter que se organizar de um outro jeito. E o que a gente está vendo é uma tentativa de reorganização. Em 89, nesse sentido, era parecido. Mas me parece ser mais isso do que outra coisa, porque de outro lado a gente vai ter mais candidatos viáveis. Muito provavelmente o segundo turno, o segundo candidato a passar, tem muita chance de passar com uma votação baixa, ou seja, ir para o segundo turno com 20% dos votos, uma coisa que a gente não viu. Então, nesse sentido, parece 89. De outro lado, é diferente de 89, porque em 89 você estava vendo as forças políticas se organizando pela primeira vez. Agora a gente tem um passado democrático conturbado e que vai afetar a todos do mesmo jeito. Uhum. A palavra da moda agora é polarização. A sociedade está muito polarizada, a política está muito polarizada, está tudo polarizado. Essa polarização vai se refletir na urna? Você acha que nós vamos escolher um candidato que seria mais à esquerda e um mais à direita para o segundo turno, ou isso deve convergir para um terceiro caminho? Olha, a chance da polarização nesses termos, de ter um candidato no aspecto mais da extrema esquerda ou mais da extrema direita, existe em maior grau nessa eleição do que nas anteriores. Ainda assim, a gente espera que isso não aconteça e também torce para que não aconteça. É de imaginar que um candidato como o Bolsonaro, por exemplo, passe a ter mais chance à medida que o Lula saia candidato e consiga uma votação ou uma intenção de voto expressiva. A rejeição do Lula, né? Acaba sendo o sinal trocado. Se o Lula não sai candidato, o Bolsonaro não tem chance nenhuma. Apesar que eu acho que ele não tem chance de jeito nenhum, nem com o Lula, nem sem o Lula. Mas eu espero que o resultado, e acredito que o resultado tende a caminhar para o centro. A gente, ao ver que essa vai ser a escolha, caminhe para o centro. Né? É interessante que no Brasil as eleições se dão sempre a partir da análise de uma pessoa. Fulano de tal. Nunca se fala em programa. Mas quando se fala numa candidatura de centro, que seria mais conciliadora, na verdade está se falando de programa político. A ideia de um programa claro, de uma agenda clara, por exemplo, para a educação, para a saúde, ela é mais difícil, e isso não é só no Brasil. Assim, ela é mais difícil de ser transmitida, principalmente em sistemas presidencialistas, assim, de desassociar a figura da pessoa que vai ser o candidato a presidente de um programa de um partido. O que vinha acontecendo no Brasil, com essa imagem do PT e do PSDB muito claras, é que você associava um conjunto de valores e ideias à sigla do partido. Então, a Dilma vai ser eleita pelo PT e você já associar a ela uma imagem que o partido vinha carregando. Claro. O que aconteceu foi que agora isso se embaralhou, está muito deturpada a nossa percepção sobre essas coisas, você não sabe mais exatamente o que o PT representa, o que o PSDB representa. Então agora a escolha vai ser mais personificada ainda, né, do que vinha sendo. Agora vai ser um tanto pior, né, imagino. A ponto de um candidato como Luciano Huck, que não tem trajetória política nenhuma, tem uma intenção de voto alta. Porque, de fato, você está olhando para a pessoa, porque o sistema todo está muito nebuloso. Uma última pergunta. Quais serão os temas que elegerão um candidato? Quais serão os temas centrais dessas eleições? É difícil dizer, mas eu tenho certeza que passa por duas coisas. Uma é uma ideia de renovação, né? Quer dizer, se algum candidato que consiga transmitir essa imagem, ele vai ter bastante chance. Então, é onde o Luciano Huck entra. Né? Assim, a outra coisa é a perspectiva econômica. Um candidato que mostre que consegue ter um bom trânsito com o empresariado e consiga fazer com que a economia volte a crescer, volte a andar, e aí proporcionando às pessoas a expectativa de retorno do emprego, o retorno da renda delas todas. O novo e o bolso. Acho que sim. Tá bem. Muito obrigado pela entrevista. Imagina que é isso, um prazer. Stella. Como os moradores de lá dizem, a Moca é um país e como todo país que se preze tem um time de futebol de que se orgulha. E o Juventus é o segundo time do coração dos paulistanos. Para incentivar o moleque travesso, eles criaram uma rádio que só fala do Juventus, é claro. Vamos rever agora outra das melhores reportagens de 2017 do Jornal da Gazeta. Bola rolando, começa a transmissão. E é jogo de aniversário, 93 anos do clube. Volta pelo lado direito, quem vem é o Canela. Canela já dá passe pro meio, Margarida! Roubou a bola o Margarida! Que isso, Margarida? A rádio na internet surgiu com esse grupo de amigos, amantes do Juventus,
que se uniu só para espalhar as notícias do time da Moca. Então a gente acompanha o dia a dia do clube, as novidades quando tem algum lançamento, novo uniforme ou nova contratação. Renato, agora atrás do microfone, já esteve na frente do gol. O narrador da rádio já foi goleiro do time. A paixão que eu tive dentro de campo, a paixão de torcedor e a paixão agora de quem está participando como narrador, trazendo a informação para o torcedor dos jogos do Juventus. Hamilton comenta sobre os lances e também sobre a história. Ele coleciona camisas da equipe, tem mais de 200. A gente uniu paixão pelo time com essa vontade de preservar a história, sabe? Porque às vezes nem o próprio clube conhece ou teve a chance de guardar tudo isso. Todos são voluntários. Os anúncios de propaganda só pagam os equipamentos e as viagens. Salário mesmo, ninguém recebe. Por outro lado, nessa pauta única, nem sempre tem trabalho. Em algumas partes, infelizmente, o Juventus ele é eliminado, a gente fica um tempo sem transmitir os jogos, a gente fica até triste, porque não tem conteúdo, né? Desde 2012 que a rádio transmite todas as partidas do Juventus e atingiu a média de 2.000 ouvintes por jogo. Sem concorrentes na cobertura, a rapaziada da Web Rádio Moca tem um jeito diverso de narrar. Se o gol é do Juventus... Gol é do moleque travesso na Javari! Explode, é festa Grená! Mas se for do outro time... E lá vem o time adversário, Juventus recuado, olha o chute de longe, o gol. Todo jogo, aos 42, 43 do segundo tempo, a equipe de cronistas se reúne e elege o melhor jogador em campo, do Juventus, é claro, e oferece um prêmio diferente. Numa parceria com um restaurante aqui do bairro, o craque do dia leva para casa, olha só, uma caixa de esfirras. E na goleada de 7-5 para o Juventus, o felizardo foi o atacante Alex Alves. Eu não estou na dieta, não. Aí chegou em boa hora. Uma delícia. Esse moleque travesso, que tem nome e tradição, merece o nosso respeito. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Até lá, uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Nesta quarta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, conheça as plantas que funcionam como repelentes naturais e vão manter os insetos bem longe durante o verão.